levante uma de suas mãos e diga assim: essa tempestade vai passar. Não só você que crê que a tempestade vai passar, levante a mão e diga: essa tempestade vai passar. Eu confio, essa tempestade vai passar. Aleluia. É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Essa tempestade vai passar. Eu peço a você que preste muita atenção no que vai ser ministrado aqui nesse momento, porque eu não sei qual é o nível da sua tempestade, eu não sei qual é o nível do seu problema, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, ou em qual estágio dessa tempestade você está. Uma coisa é certa: todos nós estamos enfrentando ou enfrentaremos algum dia tempestades. Jesus, ele disse certa vez: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca nos disse que não haveriam tempestades, não. Ele nunca disse: olha, vocês não vão enfrentar tempestades, não. Ele disse: eu estarei com vocês no meio das tempestades. Não, acho que você não entendeu isso. Jesus, ele fez uma promessa para cada um de nós. Ele disse: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Então eu quero que você entenda nessa noite, é isso que Deus quer revelar a você nessa noite. Independente do nível da sua tempestade, Ele está com você. Ele está com você. O que são as tempestades, pastor? As tempestades são os problemas da vida, são as adversidades. As tempestades são as tribulações que se levantam e muitas vezes nós não sabemos como resolvê-las. Quantas vezes, irmãos, enfrentamos tempestades tão grandes que nós pensamos que o barco da nossa vida ia afundar? Para que você compreenda o que Deus quer falar com você nessa noite, é muito importante que você entenda: as tempestades são as lutas e dificuldades da vida. Então eu vou te perguntar: o que são as tempestades? Não, nem para ensaio ficou bom. Vai ficar bom agora, quer ver? O que são as tempestades? Agora para ensaio ficou bom, mas vai ficar melhor agora. O que são as tempestades? As lutas e dificuldades da vida. As lutas e dificuldades da vida. O barco que está no meio dessa tempestade, ou no meio desse mar, é a sua vida. O barco que está no meio desse mar é o seu porto seguro. Talvez seja a sua família. Eu não sei qual é o barco que está prestes a naufragar. Eu não sei qual é o barco, se é a sua vida financeira, se é a sua vida espiritual. Talvez você esteja tão mal espiritualmente, tão fraco, tão distante, se sentindo tão sozinho e vazio, que a única coisa que está preenchendo talvez a sua vida sejam as águas da tempestade, as lutas e dificuldades da vida. Mas o Espírito Santo de Deus hoje te trouxe aqui, aleluia, 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 para você sair daqui cantando aleluia. E aleluia significa louvor a quem tem direito. Aleluia significa louvem ao Senhor. E nós entendemos e aprendemos aqui alguns cultos atrás que louvor é elogio. A palavra louvor significa elogio. Então quando você diz assim, aleluia, você está dizendo, elogiem ao Senhor. Façam um elogio a Deus. Os levitas, os sacerdotes levitas, eles ficavam na entrada do arraial, na entrada da tenda, e eles gritavam, aleluia, louvem ao Senhor. Aleluia, elogiem ao Senhor. E eu creio que até o final dessa noite, até o final dessa pregação, você vai cantar aleluia com muito mais intensidade, amém ou não amém? Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas, mesmo que as águas das tempestades estejam entrando no barco da tua vida, você vai terminar esse culto cantando aleluia. Elogiem ao Senhor, elogiem ao Senhor, elogiem ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é digno de ser elogiado, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Por quê? Porque Ele é a minha salvação. As tempestades são aqueles problemas que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono. E eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Mateus no capítulo 14.
E nós leremos a partir do verso 22. Aleluia, aleluia. Enquanto você procura, irmãos, como é lindo ver Daniel, Ronaldo, Jovino, outros irmãos que estão também fazendo, Eric, Pastor João nem precisa disso, né? Mas também decidiu participar desse curso, desse seminário Arão e Ur. Um seminário que nós estamos fazendo toda semana, um seminário preparatório para ministros do Evangelho, e ver o Ronaldo ministrando a palavra, é lindo demais. Eu creio em nome de Jesus, essa é só a primeira edição desse seminário. Em nome de Jesus, no ano que vem, muitos de vocês vão estar participando dele. Esse primeiro seminário, para preparar pregadores, para formar pregadores, essa primeira leva vai estar trabalhando, vai estar ministrando na vez que você for passar por esse seminário. Quantos aqui querem pregar a palavra? Quantos aqui têm o desejo de dizer, eu quero ser um pregador do Evangelho? Levanta a mão e fala, eu quero. Não, mas aí eu vou até virar para o lado aqui, porque eu não quero nem olhar muito para sua cara para ouvir isso, não. Eu quero só ouvir se realmente você deseja isso. Porque quando a gente quer alguma coisa de verdade, lembra quando a nossa mãe falava assim, quem quer doce? Era assim que você falava? E eu quero. Não era. Falava, eu quero. E a pregação do Evangelho, irmãos, olha, se você é um crente que não quer pregar o Evangelho, você ainda não é crente. Desculpa eu te dizer isso, por isso que eu nem olhei na hora que eu perguntei, eu fechei os olhos, eu só ouvi. Se tem algum crente que ao ouvir assim, você quer ser um pregador do Evangelho, e a pessoa, eu não, acho que isso não é para mim não. Você ainda não conhece Jesus e a palavra dele, porque ele disse, vão e façam discípulos. E o método que ele usa para discipular é a palavra, a pregação do Evangelho. Portanto, todo cristão deve ter no seu coração o desejo de ser um pregador. Portanto, sabe, já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu talento. Eu posso dizer para você de cara, que eu olho para vocês, para cada um de vocês, e posso dizer tanto para os que estão aqui, como para quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu posso dizer para você qual é um dos seus principais, ou talvez o seu principal chamado. A pregação do Evangelho. Jesus não disse vão e façam músicos. Ele não disse vão e façam cantores. Ele não disse vão e façam obreiros, obreiras. Não vão e façam isso, aquilo. Não, ele disse vão e façam discípulos. Discípulos, pregando o Evangelho. Ele disse vão e preguem o Evangelho. Então eu creio em nome de Jesus que no ano que vem, irmãos, você vai estar aqui participando desse seminário, aprendendo a pregar a palavra, se desenvolvendo, se empenhando. Eu quero ser um pregador do Evangelho, mas eu não sei como pregar. É você mesmo que tem que se inscrever nesse curso, nesse seminário Arão e Ur. É você mesmo. Eu quero, mas eu não sei como. E se você ainda não quer ser um pregador do Evangelho, ore ao Senhor e peça, Senhor, converta-me, faça de mim um discípulo seu. Sabe por quê? A multidão é que gosta de só sentar e comer pão. O que nós vamos ler aqui agora aconteceu justamente depois desse momento da multiplicação dos pães e peixes. A multidão senta e come pão da mão dos discípulos. Os discípulos trabalham entregando pão na mão da multidão, mas depois eles sentam com o mestre e comem à mesa. Você vai querer ser multidão ou discípulo? Você prefere comer da mão dos discípulos ou da mão do mestre? Olha, o mestre partiu o pão e entregou na mão dos discípulos e falou, agora vão e alimentem a multidão. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos atrás. Ele orou, ele apresentou ao Senhor e a multiplicação começou a acontecer. Ele partiu e deu um pedaço na mão de cada discípulo. Falou, vai, distribui. Irmãos, e enquanto eles foram distribuir, eu imagino Pedro cortando o pedaço do pão e dando na mão de um, e o pão crescendo na mão dele. Eu imagino Tiago indo assim, ele partindo, toma aqui o pão, e a pessoa pegando o pão e comendo. Já era tarde, irmãos. Jesus tinha feito muitos milagres. Enquanto os discípulos partiam, o pão crescia na mão deles, até que toda a multidão foi alimentada. E nesse texto de Mateus, no capítulo 14, mostra para nós dos versículos anteriores, que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nossa, Deus, é muita coisa.
Depois deles alimentarem toda essa multidão, o pão parou de crescer. E somente o que Jesus estava partindo continuou multiplicando, até que Jesus encheu 12 cestos. Sabe o que isso mostra para nós? Enquanto nós quisermos ser povo, multidão, enquanto nós quisermos somente estar nas cadeiras, nós vamos comer aquilo que nos derem a mão para comer. Mas a partir do momento que nós dissermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser uma mensageira, um mensageiro do evangelho. Sabe de onde você vai comer? Da mão do mestre. Quando eles chegaram, imagina, depois de ter partido o pão, eles chegam até Jesus: mestre, alimentamos. Imagina o cansaço. Mestre, alimentamos a multidão toda. O mestre olha para eles: agora senta e come. Mestre, quando eles olham, 12 cestos, ou seja, um para cada um. Não era um pedaço de pão, não era pão até eles encherem a barriga, não, foram 12 cestos que sobraram. Ou seja, meus filhos, quando vocês saírem para trabalhar em meu nome, não vai faltar para vocês. Vocês não vão comer só pedaço, vocês vão comer muito mais, muito mais, muito mais. E outra coisa, entenda isso: Deus está te chamando para ser um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho. No dia da Santa Ceia, na Páscoa, era a multidão, era o povo que estava sentado com Jesus à mesa? Não, eram os 12, somente os discípulos, porque os discípulos comem da mão do seu Senhor. E Deus está te chamando: vem, filha amada, vem, filho amado, eu tenho mais pão, eu tenho mais alimento, eu tenho mais para te dar. Eu quero usar você para alimentar outros, eu quero usar você para alimentar outros. Chega de recuar no teu chamado, chegou a hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Quantos querem ser pregadores do evangelho? Levanta a mão e faz um barulho de glória nessa noite. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Sabe, nós vivemos um evangelho tão egoísta às vezes. A gente só quer para nós só queremos para nós. Mas Deus não te chamou para ficar só venha a mim o meu reino. Deus não te chamou para isso, Ele te chamou para dizer: venha a nós, no plural. Venha a nós, não o meu, mas o teu reino. Seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como ela é feita no céu, plenamente. Ele está te chamando para isso. E quando nós lemos o texto que nós vamos ler aqui agora, de Mateus 14, a partir do verso 22, foi basicamente isso que aconteceu. Logo depois da multiplicação dos pães, logo depois de Jesus saber que seu primo João Batista havia sido decapitado, nós chegamos nesse dado momento da história. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu, ou dependendo da tua versão, compeliu os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Verso 24 diz: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Aleluia. Quando o viram andando por sobre o mar, ficaram atemorizados ou aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32 diz: quando entraram no barco, o vento cessou.
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, nós lemos a tua palavra, oh Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lemos a tua palavra, Deus, e te pedimos: revela-nos Cristo, revela-nos a tua grandeza, a tua majestade por meio das escrituras que acabamos de ler. Senhor, desperta cada homem e mulher aqui nessa noite para as verdades do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos homens e mulheres que aqui estão, Pai amado, possam sair daqui renovados no poder do Espírito Santo. Que para a glória do teu nome, toda tempestade nessa noite possa receber uma ordem do Senhor. Que todo homem e mulher aqui nessa noite possam sair daqui cantando aleluia, louvado seja o Senhor, porque Ele é a minha salvação. Oh Pai, que toda voz do homem, Saulo, que toda voz da minha carne, que toda voz do meu coração seja paralisada, anulada, para que a voz a ser ouvida aqui nessa noite seja a voz do teu Espírito, e então possamos experimentar toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que oramos, e é isso que te pedimos por misericórdia e graça, em o nome do teu Filho Jesus. Pai, cessa toda ação do maligno para tentar tirar a atenção do teu povo, e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Olha para quem está do seu lado aí, por favor, e diga assim: não converse comigo, porque eu quero ouvir Deus falar. Fala assim: eu não vim aqui para te ouvir. Fala assim: eu gosto muito de você, mas agora não fala comigo. Quantos aqui vieram para ouvir Deus falar? Libera um som de glória nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vim para te ouvir, Senhor. Irmãos, quando nós lemos esse texto bíblico, que coisa linda. Nós já entendemos aqui na nossa introdução que as tempestades são os problemas e as dificuldades, as lutas da vida. Nós entendemos que o barco é o nosso porto seguro naquele momento, é a nossa vida, é a nossa família, seja o que for. Nós percebemos, quando lemos esse texto, que Jesus, depois de ter passado uma tarde inteira realizando milagres, como eu falei aqui na introdução, ele agora compele os seus discípulos, e o texto da NVI que eu acabei de ler, que é a versão, a nova versão internacional, ele é muito singelo na sua palavra, ou na palavra que utiliza, né? Quando diz, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que eles passassem para o outro lado. Porque quando nós vamos a Almeida, no texto da Bíblia de Almeida, nós vemos a expressão compeliu. Compelir significa não só insistir, mas ordenar. Sabe? Aquela ordem assim, quase que empurrando: vai. Entrem no barco e vão para o outro lado. Não, Senhor, mas nós vamos ficar contigo. Não, entrem no barco e vão para o outro lado. Depois eu encontro com vocês. Eu imagino que eles devem ter pensado: mas como que ele vai encontrar com a gente? Está todo mundo indo. Os nossos barcos estão atravessando. Ele está mandando a gente ir, ele vai encontrar com a gente. Sabe, irmãos, essa foi a segunda vez que os discípulos enfrentaram uma tempestade naquele lugar. Quando nós lemos, nós vemos o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades. Todos os três nomes se referem ao mesmo lugar, a esse lago que geograficamente tem 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É um lago gigantesco, não é um mar, é um lago de água doce, mas é gigante. Você pode ver isso, você pode olhar na sua Bíblia e ver, né? A maioria das Bíblias tem aquele mapa bonitão atrás, você pode encontrar ali. Imagina, eles entraram no barco e foram atravessar, debaixo de uma palavra e de uma ordem de quem? De Deus, amém ou não amém?
Aí nós começamos a aprender algumas lições nesse texto. E qual é a primeira delas? Que algumas vezes, se você estiver anotando, anote aí, que algumas vezes Deus vai nos dar ordem para fazer o que nos desagrada. Algumas vezes Deus vai nos dar ordem, vai nos compelir, vai insistir conosco para nós fazermos algo que nos desagrada. E foi isso que eles fizeram. Eles não queriam ir, mas o mestre insistiu, e eles foram. E aí nós podemos perceber uma segunda coisa: eles obedeceram a Deus, eles se dispuseram a fazer a vontade do Senhor, eles foram em direção ao que Deus havia mandado eles irem. Mas aí nós podemos ver no verso 24, diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aí, irmãos, é que às vezes dá um nó na nossa mente. Como assim? Deus manda a gente fazer algo e nós vamos fazer aquilo que Deus mandou, e de repente, no meio daquilo que Deus nos mandou fazer, nós enfrentamos uma tempestade. Deus manda nós fazermos algo e nós vamos fazer, e no meio da obediência, não é no meio da desobediência, no meio da obediência, a tempestade se levanta. E o que são as tempestades? Quem lembra? Não, se você não gravar isso, não vai servir muita coisa para você. O que são as tempestades? As lutas, os problemas e as dificuldades da vida. Vamos gravar isso? As lutas, os problemas e as dificuldades da vida. Então eles estavam indo em direção à ordem de Deus, estavam em obediência, eles não estavam desobedecendo. É fácil entender uma tempestade, presta muita atenção, por favor. É fácil entender a tempestade, é fácil entender quando os problemas vêm contra nós, quando estamos na desobediência. Quando nós olhamos para o caso de Jonas, a tempestade foi algo natural. Ele estava desobedecendo uma ordem de Deus. Deus mandou ele ir para um lugar, pregar a palavra, vá para Nínive. E ele disse: eu não vou, e bateu o pé e falou: eu não vou. E o livre-arbítrio dele levou ele até o meio do mar. Mas no meio do mar, as ondas se levantaram, as tempestades foram contra o barco, no meio do mar. E eu peço a você para usar sua mente de Bob Esponja, não, Fantástico Mundo de Bob. Quando eu leio a Bíblia, eu uso isso, irmão. Quando eu ouço uma pregação, eu fico usando a minha imaginação. Eu fico imaginando o barco, pá, e a pancada, e a onda vindo, e bah, e batendo, e batendo, e batendo. E Jonas estava atravessando, e ele vai para o fundo do barco, e deita lá, e faz o quê? Vai dormir. O medo fez ele dormir. Interessante isso, né? Porque eu falei que essa não foi a primeira vez que os discípulos enfrentaram uma tempestade. E se você se lembra da primeira vez que eles enfrentaram, você vai se lembrar que na primeira vez Jesus estava com eles no barco. E nessa travessia, nesse mesmo lago, nesse mesmo mar da Galileia, as ondas também vieram, os ventos vieram. É muito interessante perceber que não era uma tempestade de chuva. A gente às vezes fica imaginando, né, aquela chuvarada, e o barco balançando, Senhor, e a água enchendo, a chuva com muita pressão. Não era dilúvio, era tempestade de vento. O mar da Galileia geograficamente fica numa bacia, cercado pelas montanhas de Golã, e do alto do Monte Hermon desce sempre e inesperadamente ventos fortíssimos e extremamente gelados, que passam pelo espelho d'água e levantam ondas, fazem movimentos e sacode barcos e vira embarcações. É algo que acontece, é um fenômeno que acontece naquele lugar. De repente o vento começou a vir sobre eles, como talvez esteja vindo sobre a sua vida, como talvez você esteja enfrentando na sua vida nesse momento. E aí nós já vimos aqui que, em primeiro lugar, Deus muitas vezes nos dá uma direção para nós fazermos algo que nos desagrada. Nós percebemos que algumas dessas vezes nós estaremos na obediência e mesmo assim enfrentaremos tempestades. Mas mesmo sabendo que Deus está conosco, como Jesus estava com os discípulos na primeira tempestade, nós ficamos às vezes meio apavorados.
Talvez você esteja enfrentando um momento de pavor na sua vida. Pastor, mas como se eu falo de um momento de pavor rindo, pastor? Porque eu sei como que é isso. Quando eu falo para você, eu falo para mim também, porque eu também já enfrentei e enfrento alguns momentos onde eu falo: Senhor, como que é isso, Deus? Eu estou te obedecendo. E por que da tempestade, Deus? Sabe por quê? Se em primeiro lugar Deus às vezes nos dá a direção para fazermos algo que nos desagrada, em segundo lugar nós precisamos perceber que as tempestades são inesperadas. Mesmo Deus estando no barco da nossa vida, as tempestades vêm de um jeito que nós não esperamos. É uma pancada que dá e a gente fala: meu Deus, o que é isso? E de repente vem outra do outro lado, e vem outra, e a água começa a entrar no barco, e a gente começa: Senhor, tem misericórdia, e a gente corre para tirar a água de um jeito, e a gente tenta resolver com a força do nosso braço. É o problema que você tenta resolver sozinho, é a luta que você tenta resolver sozinho, é a dificuldade na família que você tenta resolver. Não, vamos fazer uma viagem que as coisas vão melhorar. A viagem não pode mudar o seu problema, quem pode mudar é Cristo. Vamos para um jantar romântico que vai mudar. Não, o jantar não pode mudar. Não deixe de fazer nem a viagem, nem o jantar romântico, tá? Homens, homem coador, homens de pouca fé, não deixem de fazer o jantar romântico. Não deixem de fazer a viagem romântica com a sua amada. Não deixa não, mulher, não deixa não. Faz aquele negócio bacana. Homem, você sabe disso. Abrindo um parêntese aqui, o homem só tem problema com duas coisas. Uma delas é comida. Se chegar em casa e tiver comida maravilhosa, aquela comida gostosa pronta, o cara falou: ô glória, que bênção, amor, que bênção aí. Outra coisa, as irmãs sabem, os irmãos sabem, mas as crianças não podem saber. Então fica nisso. Então não deixa de fazer algo pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua família, mas faça tudo guiado por Deus. Faça tudo debaixo de oração. Faça tudo pedindo ao Senhor: Senhor, me conduz, me enche. Eu sei que a tempestade está grande, Senhor, mas essa tempestade vai passar. Você pode dizer isso? Eu não sei quem aqui está enfrentando uma grande tempestade, mas eu sei que a minha tempestade vai passar. Você pode levantar sua mão e dizer isso: Senhor, eu sei que a tempestade está grande, Deus, mas essa tempestade vai passar. Sabe, então entenda, nem sempre o que você está enfrentando é uma ação maligna. Na verdade, você precisa entender uma coisa. A palavra de Deus diz: quem aqui é ovelha de Jesus? Levanta a mão e fala: eu sou ovelha de Jesus. Você precisa compreender uma coisa. Jesus disse: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Eu amo esse texto, cara. É por isso que eu não tenho medo do diabo. É por isso que eu não fico assim: botaram uma macumba na porta da minha casa. É por isso que eu não fico desse jeito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirá-las, arrancá-las da minha mão. Quem me deu elas foi o meu Pai. O meu Pai é maior que todos. Essa parte então, gente, faz meu coração saltar de alegria. O meu Pai é maior que todos. E Jesus falou: e da mão do meu Pai ninguém pode arrancá-las. Entenda isso. 90% das tempestades que você enfrenta é Deus, não é o diabo. Não é, sabe, você está às vezes em obediência. Você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, você é um membro fiel, você congrega, você é um crente, sabe, tudo aquilo que o povo entende que ser crente é, e tudo aquilo que a Bíblia diz que é ser crente, você pode ser. E de repente vem uma tempestade, e você fala: por que, Deus? Eu estou te obedecendo, eu estou fazendo a tua vontade. Você vai entender isso. Deus permite a tempestade. Deus muitas vezes fala: vai. Mas Senhor, o Senhor não vai conosco? Não vai. Mas Senhor, a gente vai sozinho, o Senhor vai como? Depois eu vou até vocês, depois eu encontro vocês. Na primeira tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Olha que coincidência, que paralelo, né? Jonas dormindo num barco, Jesus dormindo no outro. Mas Jonas estava dormindo de medo, Jesus estava dormindo de paz. Existe essa diferença. A tribulação produz isso. Qual é uma das causas da depressão? Ou um dos efeitos, melhor dizendo, da depressão? Sonolência, cansaço, desmotivação, vontade de dormir, ficar o tempo inteiro deitado na cama, sem querer sair do lugar. Jonas estava num processo depressivo.
Mas é fácil entender o processo depressivo na desobediência. Ele estava desobedecendo a Deus. E agora? Os discípulos não estavam desobedecendo, eles estavam obedecendo a Deus. Jesus dormindo no barco, na primeira tempestade. Ele chega e fala: mestre, tu não te importa que pereçamos? Jesus acorda, não dá uma palavra para ele, porque é interessante ver isso, né? Jesus nem sempre responde as nossas perguntas com a resposta que a gente quer. Você fala: Deus, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Ele, não fala nada. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Deus, o Senhor não vai falar comigo, Deus, minha família está quase sendo destruída, meu casamento está quase acabando, Deus, a minha vida financeira está um caos, Senhor, está tudo indo de mal a pior, o Senhor não vai falar nada. E o que você ouve? O som dos grilos. Tem gente que até pensa que é Deus falando, né? Fala Deus. O grilo, fala Deus. Oh, Deus pode falar comigo até pela natureza. Oh, Senhor, estou te ouvindo, quer falar? Fale o grilo. É só o grilo, irmão, não é Deus não. Para de ficar esperando alguma coisa assim miraculosa. Para de ficar esperando. Mas pastor, eu estou esperando assim alguma coisa descer do céu. Não para com isso, entenda. Deus vai usar o natural para promover o sobrenatural. Às vezes nós nos frustramos porque ficamos esperando muito o sobrenatural. Deus vai fazer, vai acontecer alguma coisa, alguém vai me entregar uma revelação, vai acontecer alguma coisa, uma profecia, eu vou ver, vai cair alguma bola de fogo, alguma coisa. E não acontece nada disso. Aí você fica assim: poxa Deus, por que o Senhor não falou nada comigo? E aí Deus está falando com você através disso aqui. E você às vezes não está ouvindo porque está: mas esse pastor é meio esquisito, ele não fala com voz de pregador, né? Eu não vi ele impostor a voz. Ei, Deus usa as coisas naturais para promover o sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Observe os mínimos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Às vezes você quer ver uma bola de fogo. Não, mas Deus fez a nuvem durante o dia para o povo de Israel e a bola de fogo. Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Deus fez tantos. Olha, ele andou por sobre as águas, pastor. Por que eu não posso ver algo sobrenatural? Sabe por quê? Porque Ele quer te levar a um nível de fé mais profundo do que esse. Bem-aventurado, presta atenção nisso. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você pode ficar em paz, porque Jesus orou por aqueles que viram e orou também por nós que não vimos. Ele disse: Pai, eu oro por esses. E Ele estava orando pelos discípulos. Não oro só por esses, nós vemos isso em João 17, mas eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da palavra que eles vão pregar. Oh, aleluia. Ele estava orando por mim e por você. Ele estava mostrando para nós que mesmo no meio da tempestade, nós temos um intercessor junto ao Pai. E isso é lindo, porque nós vemos, enquanto a tempestade estava acontecendo, onde Jesus estava? No monte, orando. Enquanto o barco, as ondas fustigando o barco, e eles, vou morrer. Jesus estava lá em cima orando, Pai. E ele de lá de cima vendo a tempestade, de lá de cima vendo o barco. Eu vou morrer, Pai, tem misericórdia deles. Eu imagino Jesus falando: Pai, fortalece a fé. Olha lá, Pedro, Pai, está me decepcionando. Tão machão e está lá quase caindo. Está pedindo a calça marrom já, Senhor, tem misericórdia dele. Um dia eu explico isso. Senhor, tenha piedade. E de repente, os discípulos, com aqueles ventos que vinham ao contrário e sacudiam o barco, eles olham e no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio daquele mar agitado, como talvez esteja a sua vida nesse momento, sabe, ninguém consegue entender a nossa tempestade. Você já reparou isso? Às vezes você fala: eu estou com um problemão, e quando você conta para os outros falam: não, mas isso aí dá para resolver. Porque ninguém sabe, ninguém consegue entender a sua tempestade. Mas você precisa até mudar isso também. Se você é dessas pessoas que menosprezam a tempestade dos outros, entenda, a sua tempestade um dia foi tão pequena quanto a dele para você. Mas naquele momento em que você estava enfrentando, ela parecia ser um mar revolto. Sabe por quê?
Porque são níveis e níveis de fé. E Deus, se Deus já trabalhou a sua fé, não, mas isso aí é tranquilo, fica calmo, vai passar, né? Esquenta a cabeça com isso não. Isso aí é bobeira, você está assim por causa disso? Já viu aquele pai, aquela mãe? Olha para o filho e fala: que isso, menino? Depressão? Você está dentro do quarto? Ah, para de bobeira, acorda para a vida, vai caçar alguma coisa para fazer. Não menospreze a tempestade do seu próximo. Ore por ele, jejue por ele, busque por ele, interceda por ele. E entenda, você não está intercedendo sozinho. O sumo sacerdote, o intercessor acima de todos, está sentado no trono à direita do nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele intercede por nós, Ele intercede por nós, Ele intercede por nós. Enquanto a tempestade estava acontecendo, Ele estava no monte intercedendo. Enquanto a sua tempestade está acontecendo, Ele está intercedendo por você. Mas o nosso Deus não é um Deus que somente fica distante intercedendo por nós, não. Ele interage conosco no meio da tempestade, porque Ele disse: quando passares pelas águas, eu estarei com quem? Contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele não disse: quando passares pelas águas, intercederei por ti. Não, Ele disse: eu estarei. Eu estarei. Na primeira Ele estava. Ele levanta e vai sem dar uma palavra e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Puf, parou tudo. Olha a pergunta dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Na primeira tempestade. Agora nós estamos na segunda tempestade. E perceba, quantas tempestades você já enfrentou? E repara uma coisa, essa que você está enfrentando agora é grande, mas você já passou por outras, por várias outras. E algumas das que você já passou na sua vida, hoje parecem nada para você. Você enfrenta, você passa por elas, você passa andando sobre as águas. Tempestade vem contra você, você fala: ah, fala com a minha mão, tempestade, não me enche não. Mas antes ela fez tanto estrago, por que não faz mais agora? Sabe por quê? Presta atenção nisso. Porque as suas estruturas espirituais foram fortalecidas, edificadas. Estrutura mais forte suporta tempestades maiores. Por que você acha que Deus vai sempre te dar a mesma luta, a mesma tempestade, o mesmo problema? Não. Nosso Pai, Ele está nos treinando, Ele está nos fazendo pessoas melhores, cristãos melhores. Ele quer nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. É o que a Bíblia diz. Para que nós fiquemos fortes, você vai para a academia, e quando você malha, você começa com uma quantidade de peso. Só que depois de um tempo, o treinador, o instrutor, fala: esse peso já está obsoleto, não vale mais, vamos colocar um pouco mais de carga. Quem aqui já malhou? Levanta a mão e fala: eu já. Amém. Eu não vou levantar não, para não passar vergonha. E aí ele fala: vamos colocar mais carga, vamos colocar mais carga. Vamos colocar mais carga. E tempo após tempo vai colocando um pouco mais de carga. Por quê? Porque cada vez que você passa de uma fase, aquela carga já não é mais o suficiente. E a sua musculatura vai ficando cada vez maior. E repara uma coisa: se você malhar sempre, a vida inteira com a mesma carga, você não desenvolve. Porque o que te faz desenvolver é a quebra da musculatura, o rompimento de algumas musculaturas, e depois, no descanso, a cicatrização, a recuperação daquelas fibras que se partiram. E aí, tem gente fazendo assim: não sabia disso não. Na terça-feira a gente faz uma aula de biologia. Então, no descanso, repara uma coisa: o treinador sempre vai falar para quem malha: você tem que descansar bem, tá? Porque é no descanso que o músculo cresce. É igual massa de pão, hein, Marquinhos? Quando o pessoal vai pro padeiro, vai fazer pão, ele bate a massa, ele bate, e joga a farinha, ele sova, ele bate, aí depois ele pega e fala: agora tem que deixar a massa descansar, e põe lá, e deixa descansar um pouquinho. Para quê? Para a massa crescer, porque é no descanso que a massa cresce. Então entenda uma coisa, com tudo isso que eu falei aqui, entenda em nome de Jesus. Jesus, a palavra de Deus não diz de tribulação em tribulação.
Jesus não falou que nós somos aperfeiçoados de tribulação em tribulação, mas Ele disse de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Então, pastor, mas o que isso significa? É que cada tempestade que você enfrenta, ela não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer, ainda que doa, ainda que rompa algumas fibras, mas entenda alguma coisa, entenda hoje, nessa noite, que sempre depois da tempestade, vem a bonança, vem o período de descanso, vem o período onde a massa vai crescer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não se apavore, porque em primeiro lugar, Deus está com você. Diga assim: em segundo lugar, tudo isso é para o seu aperfeiçoamento. Não fala para quem está do seu lado aí, por favor, obedece, fala assim: você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, a tempestade vai te fazer crescer. Eu não sei se você entende isso, mas se você entende, libere o som de glória e aplauda o Rei dos Reis. Aleluia. Deus está permitindo tudo isso para você crescer. Olha, o teu problema não vai te destruir, o teu problema está te construindo, se você se mantiver em Deus. Porque repara, quando eles viram, é um fantasma, se apavoraram. Porque às vezes, presta atenção, em terceiro lugar, no meio da tempestade, nós não conseguimos enxergar com clareza a ação de Deus. Isso acontece muitas vezes. Repara, talvez você está no meio de uma tempestade agora, e Deus já mostrou vários recursos para te salvar dessa tempestade, e você desprezando todos eles. Lembra aquela historinha? E o barco fundou, e o homem está lá: Deus, me manda um socorro. Um homem fiel, temente, o cara fiel a Deus, em todos os aspectos. E ele começa: Deus, me manda um socorro, Senhor, me manda um refrigério, me manda um socorro, Deus, me tira daqui. E de repente sobe uma mala do navio, blum, e boia. Ele: mala dos infernos, sai daqui, Deus, me ajuda. Daqui a pouco vem um pedaço do navio, irmão, um pedaço do navio sobe, grandão, olha, cabia a Kate e cabia o Leonardo DiCaprio em cima. E o cara olha e fala assim, você está rindo, é? O cara olha e fala assim: não, Deus vai me mandar um socorro, porque está esperando bola de fogo, está esperando a mão. Não, Jesus estendeu a mão para Pedro, Ele vai estender a mão para mim também. Eu não vou morrer nessa tempestade, Ele vai estender a mão. De repente, passam alguém de canoa, um velhinho, pescador, capinzinho na boca, já murcho, tanto tempo que está ali no mar pescando. Meu filho, está aí, afundou o barco, entra aqui no meu botinho, vamos embora. Aí a pessoa olha e fala assim: não me atrapalha, porque eu quero viver o milagre de Deus. Mas você está no meio do mar, cara, presta atenção nisso, você está no meio do mar, Você acha que um bote passar ali não é milagre de Deus? Você acha que a mala que subiu não era milagre de Deus? Então entenda isso, Deus às vezes está mostrando saídas para você, e você fica esperando algo miraculoso, porque no meio da tempestade não conseguimos enxergar muito bem a manifestação de Deus. Aí é que nós precisamos utilizar uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu: a fé. Porque Pedro não enxergou Jesus direito, tanto que o texto que nós lemos diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. O cara é louco demais, né? Pedrão, um dia eu vou chegar no céu, se Deus deixar eu vou dar um abraço nele. Eu vou falar: cara, você era muito doido, cara, olha, mas eu aprendi muito contigo, Jesus me ensinou muito através de você, Pedro. Porque como tem crente teimoso igual Pedro, né? Tem crente que fala assim: poxa, eu sou meio parecido com Pedro, então faz as coisas certas que Pedro fez, e não erra onde ele errou. Porque a palavra de Deus mostra os acertos e erros justamente para isso, para a gente acertar nos acertos e não errar nos erros. Então Pedro vira e fala, enquanto está todo mundo comendo: é um fantasma, Pedro vira e fala: se és tu, mestre, manda-me ter contigo, porque no meio da tempestade, se nós não enxergamos direito, se a nossa visão fica turva, se a nossa visão fica embaçada, nós precisamos, se a nossa vista fica embaçada, vamos melhorar.
se a nossa vista fica embaçada, nós precisamos ir pela visão. Qual a diferença, pastor? Vou falar de novo para ver se você grava, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para andar por vista, mas nós fomos chamados para andar pela visão. Andar por vista é andar por aquilo que você vê. O meu justo viverá pela fé. Nós fomos chamados para andar pela visão, não pela nossa vista. Porque pela vista nós não vemos com clareza o que Deus está fazendo. Pela vista nós só vemos tempestade, é doença, é enfermidade, é problema, é casamento sendo abalado, é vida financeira sendo... Nossa, Deus, está tudo difícil, está tudo complicado, cada vez pior. Meu Deus, o que eu faço? A tempestade está aumentando. E da primeira vez, pelo menos o Senhor estava aqui conosco, e agora Ele deixou a gente sozinho, nós vamos morrer. E aí, é nesse momento que nós não podemos andar pelo que nós vemos, mas nós temos que andar pelo que nós cremos. Levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar uma coisa. O meu, o teu, o nosso Redentor vive. Quem está aí em casa também, por favor, onde você estiver assistindo, levanta a mão aí se você puder. Ah, mas meu colega de trabalho vai ver, levanta assim, ó. Deixa eu te lembrar uma coisa. O meu e o seu Redentor vive. E por certo Ele se levantará em nosso favor. O meu e o seu Redentor vive, e Ele intercede por nós junto ao Pai. Se nós estivermos indo em direção ao que Ele tem nos ordenado, tenha certeza, mesmo a maior de todas as tempestades vai passar. Vai passar. Diga comigo, essa tempestade vai passar. Eu confio no meu Redentor. Essa tempestade vai passar. Oh, aleluia, aleluia. Então quando os discípulos veem Jesus e Pedro diz, então manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas, ele deixa o que ele estava vendo, ou o que ele não estava conseguindo ver, e ele passa a ir pela fé, por aquilo que ele cria. Eu creio no meu Senhor. Se for Ele, eu vou andar por sobre as águas. E irmãos, quando estava todo mundo se agarrando no barco, esse louco botou o pé para fora do barco e pisou na água. E aí ele pisou, e quando ele pisou, sabe, é interessante nós percebermos o seguinte: Jesus não disse assim, ó, Pedro, vamos fazer o seguinte, vem, mas vem com calma, meu filho, tenha fé, não perca a fé, tá, Pedro? Porque se você perder, você vai afundar. Não olha para a tempestade, não, olha só para mim, aqui ó, nós dois, você e eu e você, vem, vem, vem. Não, Deus não falou nada disso para ele. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse assim, vem. Isso ensina para nós outra coisa. Em quarto lugar, Deus nem sempre vai dialogar conosco sobre o nosso problema. Muitas vezes Ele só vai dizer, vem. Mas Senhor, por quê? Vem. Mas Senhor, se eu for vai dar certo? Vem. Senhor, mas o que vai acontecer com a minha família? Vem. Senhor, mas eu não sei se vai... Vem, só isso, vem. Então Pedro desce do barco e vai andando, irmãos, e quando ele pisa, a água está mais sólida do que o barco, do que a terra, e ele começa a andar, e ele vai andando, e eu imagino até, né, que eu já fico imaginando aquilo assim, descendo do barco, e aquela cara de, e ele pisando, oh glória, aleluia, 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 ele vai andando, de repente, aleluia, e ele, aleluia, e começa a tremedeira. Átila, eu fico imaginando ele, Átila. Ele estava no início, aleluia, oh mestre, aleluia, daqui a pouquinho já está, aquela ventania, aleluia, e começa a afundar. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Deus trouxe aqui para você ouvir isso. Presta atenção. Para de olhar e de andar por aquilo que você está vendo. É só problema, é só luta. A empresa está quase falindo. Não tenha medo, não tenha medo. Só confia e ouça o Senhor dizendo, vem, 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 vem. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará para vós. É lindo isso. Porque eu imagino, irmãos, Pedro indo e de repente começa a afundar.
Mas a Bíblia não diz assim: e quando Jesus viu Pedro afundando, imediatamente ele correu em direção a Pedro e segurou ele pela mão. Não, a Bíblia diz: e quando Pedro começou a afundar, imediatamente o Senhor o segurou pela mão. Isso mostra para nós e nos ensina que Pedro estava muito perto do mestre. Ele não estava longe. Lembra? De dentro do barco ele não conseguia ver o mestre. Mas agora ele estava tão perto que no momento em que ele afundou, o mestre estendeu a mão e pegou ele. Deixa eu te dizer uma coisa: para de andar pelo que você vê. Para de andar pelo... não, mas é muito problema, é muita luta. Meu casamento, a minha vida, meus sentimentos, minhas emoções, o meu namoro, meu isso, meu aquilo, minha vida financeira. Não, para de olhar para os problemas e ouça o Senhor dizendo: vem, e olha somente para Ele, foca os seus olhos nele, vai em direção a Ele, porque Ele vai manifestar o milagre. Você precisa confiar, porque Ele é soberano. Sabe o que Jesus revelou, irmãos? Eu quero concluir, já entrar nessa parte para minha conclusão. Sabe o que Jesus revelou quando Ele anda por sobre as águas? Por que Jesus não foi junto com eles no barco? Por que Jesus insistiu para eles irem atravessar sozinhos? Porque Jesus queria mostrar a soberania dele. Ele manda nos mares, Ele é o Todo-Poderoso. O mar da tua vida pode ser gigante para você, a tempestade pode ser enorme para você, a luta pode ser muito grande para você, mas para Ele é tão pequena que está debaixo dos pés dEle. Aleluia. Levanta a sua mão comigo e fala assim: o meu Senhor é o Todo-Poderoso. Para Ele a minha tempestade é menor que um grão de poeira, é menos que uma gotícula de água. Você entende isso? Se você entende isso, libere um som de glória e aplauda o Senhor. Quem foi Jó, seu cabeçudo? Quem foi que fez alguma coisa, que me deu alguma coisa, para de mim cobrar alguma coisa? Quem foi Jó? Isaías diz o seguinte: quem estendeu os céus a palmos? Como eu gosto de citar esse versículo, você já deve ter percebido, né? Quem forrou os céus como um lençol? Quem tomou as águas na concha da mão? Quem mediu os montes em balança de precisão? Esse é o meu e o seu Deus. O universo com seus 3 bilhões de diâmetros de quilômetros de anos-luz, não tem nem como mensurar isso. 93 bilhões de quilômetros de anos-luz de diâmetro. Isso é como poeira na mão do nosso Deus. Ainda que você andasse ou percorresse esse espaço na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo você não levaria para chegar de uma ponta a outra? Para Deus é só poeira. Então por que você está com medo dessa tempestade? O seu Redentor, o meu Redentor vive. Ele não está pendurado na cruz, Ele não está morto, fraco, frágil, pendurado lá, perfurado naquela cruz. Não, Ele não está dentro de um sepulcro, Ele não está, a alçada dele não está por aí. Não tem poeira dele na terra, não. Ele é vivo. O meu rei, o seu rei está vivo, assentado no trono de glória. Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele diz para você hoje, só assim: vem, creia na minha palavra sobre a tua vida, creia no meu propósito sobre você, porque eu sou Deus. Ele diz para mim e para você: obedeça ao Senhor, mesmo que a obediência a Ele desagrade a você. Pastor, mas eu não queria fazer desse jeito, mas Deus mandou. Pastor, mas já tinha outros planos, mas Deus não mandou para você. Não, pastor, mas Deus falou comigo isso. Pode ser amargo agora, mas depois vai manifestar a glória de Deus de uma forma poderosa. Veja, concluindo, Jesus toma Pedro pela mão. Levanta sua mão, por favor, levanta sua mão. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Oh Deus, as ondas estão me cobrindo. Essa tempestade está forte, Senhor. Mas me toma pela tua mão, Deus. Me desculpa porque eu vacilei. Me desculpa porque eu duvidei. Mas eu te agradeço por me trazer até aqui, no meio das águas, para me resgatar. Oh, aleluia, quantos creem nisso? Ele está fortalecendo a tua fé, Ele está edificando você. Olha, parece ser o pior lugar onde você está, mas Ele está forjando o seu caráter, Ele está forjando a tua fé.
E aí Deus toma Pedro pela mão, ele vai com Pedro para dentro do barco. E olha o que o texto diz, meu Deus, que coisa linda. Lembra dos discípulos perguntando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, na primeira tempestade? Veja, depois que Pedro entra com Jesus no barco, diz assim, verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Quando Jesus entra no nosso barco, o vento cessa. Quando Jesus está no nosso barco, o vento cessa. Ainda que Ele tenha permitido a tempestade, Ele quer que você tenha fé o suficiente para caminhar em direção a Ele, conforme a direção dEle. Mas quando Ele entra no barco com você, duas coisas acontecem. Quem está anotando, anote aí. Quando Jesus entra no barco, duas coisas acontecem. A primeira, o vento cessa. A segunda, veja o verso 33, diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Você pode ler isso comigo? Vamos ler, por favor. Então os que estavam no barco o adoraram-no, dizendo o quê? Verdadeiramente, verdadeiramente, quando ele entra no barco, depois de toda aquela tempestade, a tempestade cessa. Talvez Deus não esteja falando com você o que você quer ouvir. Durante muito tempo você está falando: Deus, por quê? Deus, o Senhor não se importa, olha quanto problema. E hoje Ele diz para você: eu queria que você viesse para mais perto, eu queria que você chegasse mais, porque a minha direção é: se achegue a mim e eu me achego a você. Então nós temos um encontro romântico, um encontro íntimo, ainda que seja sobre as tempestades, ainda que seja em cima das águas, mas esse encontro é romântico. Eu te abraço, você me abraça, e nós vamos juntos para dentro do barco. Que barco é esse? Talvez seja a sua família, a sua empresa, seja o que for. Mas quando ele entra no barco, duas coisas acontecem: a tempestade cessa, e os que estão dentro tem que reconhecer. Olha, quanto tempo você está orando pela sua família? Quanto tempo você talvez está orando pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, seja por quem for, da sua família lá, seja quem for, não importa. Seja a pessoa que for lá na sua família, não importa. Quanto tempo você está orando? E quantas tempestades você tem enfrentado? Talvez eles estejam assim: olha, mas ela vive na igreja, olha quanto problema. Olha, mas ele vive na igreja, olha quanto problema. Talvez eles estejam apavorados com todo o problema que você está enfrentando. Ou talvez o problema seja generalizado. Talvez o problema seja na família. Talvez os funcionários da tua empresa estão apavorados. Seja o que for. Mas na hora que você entrar no barco com Jesus, e que Jesus entrar no barco com você, oh, braços dados, pisou dentro do barco, a tempestade, e as pessoas dizem: verdadeiramente, aqueles que estavam assim: quem é esse? Você era um deles que ficava: quem é esse? Mas que Jesus é esse? Mas que Deus é esse? Mas como que Ele faz essas coisas? Agora você sabe. E é lindo, irmãos, perceber que Jesus não andou por cima das águas só porque Ele era Deus, não, porque Pedro não era Deus. Pedro era homem. Pedro andou por cima das águas porque ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Coloca a mão no seu peito e fala assim: não importa a tempestade. Fala assim: ó minha alma, não importa a tempestade, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Você pode repetir isso com toda a tua força: ó minha alma, não importa o tamanho da tempestade, espera em Deus, confia no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Se você crê nisso, libere um som de glória, aplauda o Senhor, fique de pé, vamos orar ao Senhor, aleluia, isso, aplauda o Rei dos Reis, o Criador do Universo, não cesse de louvá-lo, aleluia, oh Deus, aleluia. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda essa tempestade é para o seu bem. Toda essa tempestade é para o seu bem. Toda essa tempestade está colaborando para o progresso do Evangelho na sua vida. E o nome do Senhor será louvado.
e você poderá cantar aleluia, aleluia, porque aleluia, irmãos, não é apenas o seu louvor para Deus, aleluia é o seu louvor impulsionando o louvor dos outros ao seu redor, porque os sacerdotes levitas gritavam aleluia e todo o povo adorava ao Senhor. Então aleluia não é só o seu louvor para Deus, aleluia é você impulsionando outros a louvarem ao Senhor. Levanta sua mão, por favor, diga assim: eu sei que a minha tempestade, não, mas fala com voz de quem crê, eu sei que a minha tempestade está colaborando para o progresso do Evangelho na minha vida, e muitas pessoas dirão aleluia, e dirão verdadeiramente, Ele é Filho de Deus, porque o Senhor está comigo. Aleluia, quantos creem nisso? Feche os seus olhos com as suas mãos levantadas, cante só mais uma vez, para nós encerrarmos esse culto, cante aleluia, cante aleluia. Olha, eu quero convidar você, não, pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, por favor, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Você que está do outro lado do corredor, junta, faz com que a sua adoração leve o outro ao seu redor, ao seu lado, a adorar também. Diga assim, levanta a mão dessa pessoa que está do seu lado, diga assim: a nossa tempestade vai nos levar a um novo nível de fé. Por isso hoje